Graça e a paz, queridos irmãos, Deus te abençoe, mais uma vez juntos, através desta bênção que está sendo, né? Essas mensagens através do YouTube, uma situação que parece que vai ficar aí permanente, né? E os nossos cultos têm sido transmitidos também. Temos tido os nossos cultos no domingo e estão aí no canal e são cultos ao vivo, né, a partir das 18 horas e enfim, mas fica aí gravado no YouTube para quando você quiser assistir. Pois é, nós intitulamos a mensagem de hoje, né, de O Jejum de Daniel. E então nós vamos aqui ao livro de Daniel ver esse famoso, né, jejum de Daniel, mas eu creio que Deus vai falar alguma coisa mais profunda e especial para nós nessa noite, né? Vamos orar? Senhor Deus, nos colocamos diante da Tua palavra e eu coloco cada um dos meus irmãos que me assistem na Tua presença, para que a Tua graça, o Teu favor seja sobre suas vidas, que o Senhor me use então como instrumento para abençoar a vida de cada um destes que assistem esse vídeo, abençoar também a minha vida, ó Pai, com a Tua palavra, de modo que o Teu nome, Senhor, e é sempre este o nosso propósito, que o Teu nome seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Abra sua Bíblia, então, no livro de Daniel. Daniel é considerado, né, um dos profetas maiores. São os 4 profetas maiores aqui do Velho Testamento. O Isaías, o Jeremias, o Ezequiel e o Daniel, né? E depois de Daniel, aí nós vamos ter o próximo profeta, que já vai ser o livro de Oséias, que aí de Oséias para frente já são considerados os profetas menores. Embora o livro de Oséias seja um livro também, um livro bem grandinho. Mas vamos aqui Daniel, capítulo 1. E como nós falamos do jejum de Daniel, eu quero, né, trazer, nós vamos estudar o jejum aqui, vamos estudar o capítulo 1, nós vamos dar uma olhadinha lá no capítulo 10, porque aqui também nós temos a menção de um jejum que Daniel fez quando ele buscou compreender, né, uma visão que ele tinha tido. E aqui diz no capítulo 10, vamos ler do verso 1 em diante. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. No verso 2, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me untei com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Então aqui nós temos um tempo, né? Um tempo de 3 semanas que Daniel passou jejuando em busca de uma compreensão. Ele aplicou o seu coração a buscar entender a visão, a revelação que Deus havia dado a ele. E aqui diz para nós como que foi isso, né? Esse jejum.
O tempo a gente já sabe que foram 3 semanas. Eu vou falar sobre esse tempo. Diz aqui que manjar desejável não comi. O que seria isso, não é? Alguma coisa que ele realmente gostava de comer e que ele deixou de comer. Isso foi esse jejum. Quer dizer que ele comia outras coisas. Esse jejum dele foi um jejum em que ele deixou de comer algumas coisas. Manjar desejável não comi, nem carne, está aqui uma das coisas que não comeu, também não bebeu vinho, não entraram na minha boca. Ele também não se untou com óleo algum, ou seja, ele não se perfumou, ele não se adornou, né? Seria esse se untar com óleo. Aquele tempo tinha muito isso, né? De passar o óleo no cabelo para ficar brilhante. Eram as vaidades, né? Também ele se absteve disso até que se passaram 3 semanas inteiras. E aqui eu quero falar sobre o tempo. Por que 3 semanas inteiras que Daniel jejuou? Daniel jejuou, ele marcou assim, bom, eu vou jejuar 3 semanas para eu conseguir entender essa revelação, para poder compreender esta visão. Será que Daniel ele programou isso, que ele iria fazer isso durante 3 semanas? Não, não foi assim. Daniel, aqui inclusive, eu acho que é muito importante o verso 2 que diz que ele pranteou durante 3 semanas. E ao final dessas 3 semanas, o anjo apareceu para ele. Veio um anjo. E esse anjo disse uma coisa muito interessante. Ele diz aqui no verso 12 do capítulo 10, assim: não temas, Daniel. Olha que coisa legal. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha que coisa maravilhosa! Desde o primeiro dia em que Daniel começou o jejum dele, Daniel se dispôs a fazer um jejum. Essa é a verdade. Ele falou assim, eu vou buscar essa revelação, e ele se aplicou nisso, né? Se humilhou perante o Senhor ali, sem comer o manjar desejável, aquilo que nós já falamos. E aí diz aqui no verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, olha bem o que está escrito aqui. Está dizendo para nós que quando Daniel aplicou o coração dele a buscar, prantear, jejuar, deixar de comer o manjar desejável, carne, vinho, não se untar com óleo, como está descrito aqui, e ele começou a orar com toda essa intensidade, essa dedicação. Aqui a palavra de Deus diz para nós que no primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Bom, não dá para dizer que o anjo já veio no primeiro dia em que Daniel começou, mas no primeiro dia em que Daniel começou a orar, as palavras dele já foram ouvidas no céu. E aí houve a ordem para o anjo vir. Mas aqui está dizendo algo, né? Parece então que o anjo já saiu imediatamente. Acho que já saiu imediatamente, é verdade.
porque diz aqui no verso 13 que o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, a potestade do ar, o espírito maligno que dominava aquele império da Pérsia. Quando fala da Pérsia, é a Babilônia, né? Aquela região ali da Caldeia, a Babilônia, esse príncipe do reino da Pérsia, ele impediu o anjo de passar, de chegar até Daniel. Durante quanto tempo? 21 dias. E precisou então que o Miguel, que aqui está falando, um dos primeiros príncipes, ou seja, o arcanjo Miguel, era um anjo que estava vindo, né? E provavelmente o Gabriel, né? O homem Gabriel, ele é mencionado outras vezes aqui, né? No livro de Daniel, que para o Gabriel passar e levar a mensagem, levar a revelação para o Daniel, o Miguel teve que vir pelejar e vencer, né, e prevalecer sobre o príncipe da Pérsia, para o anjo chegar com a bênção e trazer a revelação para o Daniel. E ele fala aqui no verso 14, agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. E aí o anjo traz para ele ali a revelação que ele tanto buscou, que ele tanto desejou. Então, entendam aqui o contexto, né, desse jejum. Ou seja, Daniel, o que eu entendo aqui é que ele se lançou nessa busca. E foram 3 semanas, como ele disse no início aqui, porque em 3 semanas o anjo chegou. Em 3 semanas, os 21 dias da peleja, quando o anjo então conseguiu passar, foi que o anjo chegou. Mas se o anjo tivesse, né, passado antes, ele teria recebido essa resposta antes, e talvez não seriam 3 semanas, seriam 2 semanas. Ou se a peleja fosse maior? E se a peleja fosse maior? Já imaginou isso? Se o Daniel tivesse então marcado um tempo certo e dissesse, não, eu vou fazer um jejum de 3 semanas para alcançar nessa bênção, isso que eu quero, aí o anjo está vindo para trazer a resposta, você ali na oração, e eu creio nisso, que são as nossas orações, a nossa intercessão, que alimentam a guerra espiritual. A necessidade da nossa oração, da intercessão, para que os anjos do Senhor prevaleçam nas batalhas. Isso é uma revelação muito importante que nós precisamos ter. Entender esse mistério, esse princípio de que as nossas orações, elas dão legalidade aos anjos para vencer as batalhas. Olha, mas tem muito mais coisa nisso daí que nós não vamos entrar nelas. Então, se a batalha durasse mais tempo, eu tenho certeza que se ela durasse 4 semanas, Daniel teria escrito aqui que naqueles dias eu, Daniel, plantei durante 4 semanas. Porque Daniel se aplicou, se aplicou, ele se dedicou a buscar aquela compreensão, aquela benção. Então esse jejum dele, as 3 semanas foram determinadas pelo tempo da batalha espiritual que, né, permitiu que a resposta chegasse até ele. Bom, então esse é esse jejum que Daniel fez aqui. Quando se fala de jejum de Daniel, se nós vamos olhar para esse texto aqui, é o que fala para nós. Tem muitos irmãos que fazem esse jejum, que se abstêm aí de alimentos, né, de coisa gostosa. Tem gente que fala assim, vou fazer jejum de Coca-Cola, vou fazer jejum de chocolate. E aí, vou fazer jejum de chocolate durante 1 mês. E aí fica sem comer chocolate, ou fica sem tomar Coca-Cola. E o que mais que você faz?
já que você quer fazer, vou fazer o jejum de Daniel, olha aqui, ó, pranteou, ou seja, ele se absteve de algumas coisas, mas ele fez outras coisas, ou seja, ele foi buscar a Deus, ele foi orar. Então, assim, você ficar sem comer alguma coisa aí, não me parece ser muito o jejum de Daniel, porque o contexto ele é mais completo. Né? Então, esse é o que está escrito aqui no capítulo 10, mas eu quero falar mais coisas do que está escrito no capítulo 1. Abra lá sua Bíblia no capítulo 1 de Daniel. Vamos juntos aqui nos deliciar com esta passagem. Olha que lindo, né? Então aqui começa o livro de Daniel dizendo assim, eu quero ler, vou ler o capítulo aqui desde o princípio para a gente entender todo o contexto, né? Diz aqui, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, assim da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Ele ordenou ao Aspenaz que escolhesse ali esses jovens com essas qualidades e lhes ensinasse também a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei, olha aqui, verso 5, a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. 3 anos. Segura aí esse número, hein? Importante. Ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, Daniel, ele era, né, pela qualificação aqui que o rei disse aqui, dos que seriam escolhidos, ele era da linhagem real como ou dos nobres, né, lá de Israel. Então, Daniel, o Ananias, o Azarias e o Misael eram jovens, né, de famílias nobres e cheios de instrução, cheios de sabedoria. Eles eram uns meninos, uns jovens muito bem capacitados, né? E entre eles achavam os 4. Pois bem, o chefe, verso 7, o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Opa, tem um negócio aqui muito sério, né? A saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abdenego. Olha só o que de cara foram fazendo com eles. Bom, vamos entender uma coisa, é muito importante para nós nessa leitura aqui do Daniel I, entender esse contexto, né? Olha, aqueles jovens, aquele povo de Israel, ele saiu da sua terra, foram exilados para a Babilônia. Então eles estavam na Babilônia. Esses judeus, esses jovens religiosos, tementes a Deus, seguidores da lei, a lei mosaica. Preste atenção nisso. Eles agora estavam em uma terra estranha, em um lugar de outros costumes, diferentes da sua cultura, dos seus costumes. E uma prática que os dominadores tinham
para já assim, né, quebrar a identidade deles e a identidade religiosa. Olha que coisa séria, como que isso é forte e nós temos que contextualizar isso no nosso tempo, na nossa realidade, nós que vivemos, né, no mundo, nós cristãos que vivemos no mundo e não somos do mundo, como Jesus disse lá em João 17, e que nós temos que nos entender dentro desse contexto. Esse é o propósito aqui dessa leitura do capítulo 1. Entendermos a Babilônia, e a palavra Babilônia vem de Babil, de Babel, que quer dizer confusão, né? Babilônia é isso, a Torre de Babel, onde as línguas se confundiram. É dessa raiz aí de Babel, Babil, que vem Babilônia. Então, é esse mundo nosso, essa confusão. E olha o que o chefe dos eunucos de cara foi fazendo. Mudar o nome deles. Por quê? Porque os nomes eram muito significativos naquele tempo. Os nomes eram, assim, dados com propósito. Então, por exemplo, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Olha que coisa linda. Você tem um nome que tem um significado assim, Deus é meu juiz. Todo mundo já, ô Daniel, como é que a gente vai fazer? Ô Deus é meu juiz. Que nome bacana, né? Chique, né? Você ser chamado de Deus é meu juiz. E aí muda o nome dele para Beltesazar, que é príncipe de Bel, onde Bel era o equivalente lá dos babilônios do Baal, ou então e também Marduk, deuses babilônicos. O cara tinha um nome de Deus, Jeová é o meu juízo, El do Daniel, El vem do Elohim, né? El é o Deus lá, o Elohim. Então, Deus é meu juiz. Ah, não, aqui você vai ter outro nome. Forte isso, né? Assim, como que isso aí se chama quebra de identidade. Querer mudar o nosso nome. O diabo faz isso muito. Querer mudar o seu nome. Tirar você do seu nome de santo, de bênção, de filho de Deus e dar outros nomes para você. Um derrotado, né? E coisas assim tão terríveis que às vezes falam da gente. Não, nós somos o que Deus diz que nós somos. É isso que nós somos, mesmo que os outros digam outra coisa. Misael, quem é como Deus? Olha só, chamou ele de Mesaque, quem é como Aku. Aku é o significado do nome Mesaque. Aku é o deus da lua deles lá. Tá vendo? Quem é como Aku? Não, aqui o deus aqui é Aku. Então vamos mudar o seu nome. Aí já não presta mais, né? Ficar chamando o cara que o nome dele era quem é como Deus, já vai falar quem é. Para! E às vezes, olha o que eu vou dizer aqui. Não, deixa eu continuar, depois eu digo. O Ananias quer dizer Jeová é misericordioso. Passou a chamar Sadraque, quer dizer amigo do rei. E Azarias quer dizer Jeová é meu socorro. A ele foi dado o nome de Abdenego, que quer dizer servo de Nego, um dos deuses também lá da Babilônia. Misericórdia, né? Misericórdia. Irmãos, e o que é engraçado, assim, que eu fico de cara, porque eu resisto muito, a gente, quando vai falar desses três jovens, desses jovens aqui, Daniel a gente nunca chama ele de Beltesazar, nunca, a gente sempre fala no nosso meio Daniel, né? Raramente, até se disser assim, você sabe quem foi Beltesazar, o cara não vai saber, mas era o nome que foi dado a Daniel. Mas perguntar, sabe quem foi o Sadraque, Mesaque e Abdenego? Ah, esse eu sei, eram aqueles jovens judeus. E a gente passou a chamar o Ananias, o Azarias e o Misael pelos nomes que vou dizer assim, desculpa, que o capeta deu para eles, né? Aí nós estamos agora falando na igreja Sadraque, Mesaque e Abdenego. Meu irmão, inclusive um dia desse
teve aí um irmãozinho aí que o nome dele era Mesaque. Eu falei assim, meu Deus, te deram o nome errado. Seu nome tinha que ser o Misael, né? E deram o nome para ele de Mesaque. Qualquer hora aparece aí um crente aí, porque o povo tem essa mania de tirar os nomes da Bíblia. Ah, que nome, ó. Esse Abednego era um servo de Deus, né? O Sadraque era um servo de Deus. Não, meu irmão, não era Sadraque o nome dele, não. O Sadraque é o Ananias. Ah, mas Ananias não vai bonitinho, não. É melhor Sadraque, né? Sadraque também é feio, meu filho. Sadraque é mais feio que Ananias. Sadraque quer dizer amigo do rei lá, que rei lá, que rei, sei lá, que rei. O nome é bonito, é Jeová, é misericordioso. Quebra de identidade. E isso tem a ver com a fé, né? Os nomes eram ligados à fé que eles tinham, a identidade deles em Deus, e que o diabo já estava ali querendo quebrar a identidade deles. Isso é muito sério, a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas acho que já deu para entender. E aí o verso 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Preste atenção nisso, querido. E esse que nós estamos falando aqui é o jejum de Daniel, que muitos também falam, o jejum de Daniel é comer, né? Não comer aqui, porque eles passaram a comer apenas legumes e água. Está escrito aqui, né? Verso 12, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias e que se nos deem legumes a beber e água a comer e água a beber. Está no verso 12. Então, ele pediu, ele falou assim, não quero me contaminar. Olha, queridos, essa é a palavra. Esse é o jejum de Daniel. É um jejum permanente. Olha que coisa maravilhosa. Quanto tempo? 3 anos. Durante 3 anos, que era esse tempo em que eles estariam ali sendo preparados. E veja, o que era essa preparação? Não era somente ensinar a língua, mas a cultura também dos caldeus e comer a comida dos caldeus. Claro que eles iriam comer as finas iguarias do rei. Mas sabe-se lá o que se comia lá nessa Babilônia, meu filho? Judeu, ele tem aquelas coisas todas deles lá, de não comer certos animais, não comem carne de porco, não é verdade? Não comem uma série de coisas lá que são alimentos proibidos para eles. Se você for em Israel, é uma situação assim. Lá não se come essas coisas que nós estamos acostumados a comer aqui. Você vai comer lá, é cordeiro, muito cordeiro, se for comer carne, né? É muito cordeiro, você vai comer a carne bovina, mas acho que é kosher, uma coisa assim, a expressão, me estou aqui meio confuso com o nome, mas é um preparo especial da carne, não é de qualquer jeito não, eles são muito rigorosos com a observância da lei deles lá, da lei de Moisés, e era o caso de Daniel. Mas o que eles queriam? Eles queriam, os caldeus, queriam que eles se embrenhassem ali, né? Que eles entrassem em tudo, no tudo da Babilônia, que eles se misturassem. Mas o texto é forte aqui, muito forte. Diz que Daniel, ele firmemente resolveu. É o que está escrito aqui no verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Mas o texto em seguida, o próximo versículo, ele é maravilhoso.
Diz aqui, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus está nisso, gente. Como eu disse, nós temos que aplicar isso nos nossos dias, porque também vivemos nessa Babilônia. E temos que tomar uma decisão na nossa vida firme de não nos contaminarmos. O assunto aqui parece comida, mas não é só comida, é fé. Porque a comida também fazia parte da fé deles. Haviam alimentos proibidos por Deus. Há coisas proibidas por Deus e que nós devemos tomar uma decisão firme na nossa vida de não nos contaminarmos. E quando nós tomamos essa decisão, claro que nós vamos ter que enfrentar uma situação. Imagina a situação desses moços ali vindo, né? Era um povo dominado. Estavam ali como servos, quase escravos do rei da Babilônia. Tinham que obedecer esse rei. E aqui fala que o chefe dos eunucos, ele ficou embaraçado. Ele diz aqui que eu tenho medo do meu senhor, verso 10, disse o chefe dos eunucos, lá Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei que determinou, olha só, a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele os vossos rostos, a entendimento do chefe dos eunucos, mais abatidos do que os dos jovens da vossa idade, assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, aí ele entendia que se eles não se alimentassem, que é o costume deles era comer aquelas coisas lá, que eles iam ficar mais fracos. Mas existe a graça de Deus. Deus está nisso, queridos. A gente pensar que a gente vai ficar mais fraco no trabalho, sabe? Porque nós não fazemos as coisas que os outros fazem. Seja onde for, a nossa conduta, o nosso procedimento é diferente. E nós devemos tomar essa decisão firme de não nos contaminarmos, não deixarmos, né, nos levar pelos costumes dos outros. Aquela historinha que a gente ouve dizer assim, todo mundo faz isso. Todo mundo faz. O mundo faz. Eu não faço não. Eu confesso aos irmãos, assim, quantas situações nessa minha vida, né? Quando eu trabalhava, e eu tive que me posicionar, né? Já contei assim tantas vezes lá na igreja, que de situações assim, você que trabalha e o seu patrão te pedir para mentir. Não, fala, né? Telefona lá e aí ele fala assim para você, diz aí que eu não estou. Uma vez um chefe meu fez isso para mim. Diz aí que eu não estou, Fernando. Eu peguei o telefone, deixei em cima da mesa dele e falei assim, fala você. Eu não falo isso não. Você tá aí? Saiu. O cara ficou com a cara desse tamanho. Mas quem estava errado? Era ele. E querer me fazer mentir por ele? De jeito nenhum. Uma vez, uma funcionária minha, quando eu tinha empresa, ela fez essa bobagem, né? Me viu lá numa reunião, alguma coisa assim, alguém ligou e ela disse assim, não, ele não tá. Menina, não é negativo, filha. Aí eu aqui, eu tô aqui. Você pode dizer que eu estou em reunião e que eu ligo depois, mas você não precisa mentir. Não faça isso. Está errado isso. Chamei a atenção imediatamente. Eu não quero que ninguém minta por mim, não. Porque eu também não vou mentir por ninguém, não. Vocês estão entendendo? É uma decisão que você toma. Pode ter um preço, mas entenda, Deus está nisso também. Olha aqui o que está dizendo o texto para nós. Vamos tomar posse dessa bênção. Deus abençoa. Olha, Deus inclinou o coração do chefe dos eunucos, né? Está aqui, olha, concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então Deus agiu em favor dele. E aí
Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos, então, havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O nome deles é esse, hein? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, foi o que Daniel pediu, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com o que vires, age com os teus servos. Faz uma prova de 10 dias. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Ele tinha muito tempo, né? Era 3 anos o tempo dessa preparação para poder apresentar esses jovens ao rei. 10 dias era só o comecinho. E em 10 dias, então tá aqui, olha, no fim dos 10 dias, verso 15, as suas aparências eram melhores, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. E com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Meus irmãos, ou seja, tratar isso aqui como sendo o jejum de Daniel, é jejum sim, é jejum. É mais uma dieta, né? Porque durante 3 anos eles ficaram dessa forma. Porque depois, né, talvez a regra tenha mudado, alguma coisa assim, mas eles ou comeram, passaram a comer isso, né? A Bíblia não dá muito, não fala mais desse assunto para nós, fala até esse ponto, que quando eles se apresentaram ao final dos 3 anos, eles eram os mais belos entre todos os jovens, e não somente isso, mas a Bíblia fala aqui para nós, é o resultado, sabe, queridos, da nossa fidelidade, é o resultado dessa determinação de firmemente não se contaminar, Deus dá graça, né? Olha o que fala aqui no verso 17, ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência em todas as visões e sonhos. Olha só, coisa sobrenatural. Daniel, além do que os outros 3 receberam, né? A conhecimento, inteligência em toda cultura, o Daniel ainda teve essa dose maior de graça, né? De dom que Deus deu a ele, de visões e sonhos. Aí diz o verso 18, vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, 3 anos, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Que coisa maravilhosa! É isso que eu entendo como sendo o jejum de Daniel. Esse jejum que nós temos que fazer na nossa vida, queridos. Não é um jejum, esse jejum lá do capítulo 10, é de outro jejum que nós estamos falando aqui, de estarmos em jejum das coisas do mundo, de nos abstermos de nos contaminarmos, de entender que certas coisas que os outros fazem, né? E aí estamos falando assim, simbolicamente, comem do mundo, nós não vamos comer, nós não vamos nos contaminar. As condutas, a forma de falar, né? Não, nós somos diferentes, nós somos de Deus. E como servos de Deus, nós temos que nos guardar, porque a pressão é forte, eu entendo isso.
A pressão é forte, né? O diabo ele é astuto. Vê lá, ele já foi mudando o nome dos caras. Mas interessante que a palavra de Deus nesse capítulo os chama pelos seus verdadeiros nomes. Daniel, Ananias, Azarias e Misael. E é assim que a igreja deve chamá-los. Não é de Sadraque, Mesaque e Abednego, não. Esse é o nome que o capeta deu. É o nome que Deus deu para eles. Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Esse é o nome deles. Que não se contaminaram. E foram assim, né? Pois o livro segue falando desses 3 jovens, o que aconteceu com eles lá na fornalha, né? Quando eles, na sua fidelidade, eles não se prostraram diante da estátua, que todo mundo se prostrou, eles não se prostraram, mesmo correndo o risco da vida deles. Depois, mais tarde, o Daniel também, numa armação que fizeram para que ele não orasse as suas 3 orações que fazia todo dia, e fizeram ali pegaram o Dario, deram uma enganada no rei Dario para que ele fizesse um decreto, e o Daniel foi atirado na cova dos leões, porque essa era a pena para quem violasse o decreto do rei. E Deus poupou o Daniel também lá na cova dos leões, não é verdade? Porque Deus está nisso, irmãos. Deus está nisso. A nossa oração é essa, que o Senhor nos livre do mal. E Ele nos favorece quando nós determinamos a seguir ao Senhor com fidelidade. Eu tenho uns textos para trazer para os queridos, né? 1 Pedro 2,11 diz assim: amados, olhe como se aplica, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes ao jejum das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Jesus, em João 17, versos 14 a 17, eu lhes tenho dado a tua palavra. Olha o nosso alimento, olha o nosso pão, olha o nosso alimento. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os, santificar quer dizer separa-os, né? Separa-os, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esse é o nosso alimento principal que o mundo quer também tirar da gente, né? A palavra de Deus. Esse é o pão da vida que nos fortalece e que nos faz ficar bonitos, igual aqueles jovens mais fortes, essa fortaleza que vem por essa comida e a bebida do Senhor, que vem do Senhor. Glória a Deus por isso. Tiago 4,4, olha que advertência importante. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A gente tem que entender isso para a gente não se contaminar com o mundo, não é verdade? Aleluia! 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Visto, olha a provisão de Deus para as nossas vidas, maravilhoso. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais, olha bem o verso 4, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, as promessas, as bênçãos do Senhor, vos torneis coparticipantes na natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O Senhor, Ele, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Há provisões de Deus para que nós vivamos neste mundo de maneira incontaminada, de maneira santa. É assim como Daniel,
não vou comer isso aí não vou não. E eu vou confiar em Deus, que na minha fidelidade, Deus vai me abençoar e Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar seu negócio. Vai sim. Se você determinar, não, no meu negócio eu vou andar reto, vou andar certo. Os outros sonegam, os outros fazem as coisas erradas. Não, mas eu não vou fazer não. Eu não preciso não. Se eu tiver que fazer coisa errada para eu prosperar, eu não vou fazer isso. Eu não quero esse negócio para mim não, né? Eu não quero mais. Não quero isso não. Não quero isso na minha vida não. Coisa que me faz pecar. Eu não quero isso na minha vida não. Mas se eu confio no Senhor e que se eu agir da maneira correta, fizer as coisas certas, conforme a palavra de Deus diz, Deus vai me abençoar. E se Deus não me abençoar, é porque não é para eu estar naquele negócio e eu saio fora dele. Entendeu? É assim que nós devemos andar. Por quê? 2 Coríntios 2,15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Glória a Deus. Então é isso, queridos. Esse é o nosso jejum, não é? É um jejum, nós vivemos em contínuo jejum. Esse jejum de Daniel, que foi ali 3 anos, né? Sabe-se lá se não foi o tempo inteiro, com certeza, porque Daniel não se contaminava com aquilo que eram chamadas as iguarias da Babilônia, as iguarias da mesa do rei, daquele rei lá, porque do rei que ele tinha, do verdadeiro rei da vida dele, ele recebia o alimento certo e a bênção que enriquece. É isso que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. Que te abençoe, que Ele te fortaleça, que a graça do Senhor brilhe através da sua vida, que a alegria do seu coração, que aformoseie o seu rosto, que ela seja sua marca de beleza nesse mundo, que você seja visto diferente como aqueles moços foram vistos, tão mais fortes, tão mais inteligentes, tão mais abençoados. Em nome de Jesus, que esta seja uma palavra de motivação para a sua caminhada em santidade. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você foi abençoado com esta palavra, a gente sempre fala isso, né? Deixa aí o seu gostei, sinaliza aí, se inscreva no canal, mande o link desta mensagem para outras pessoas, para que outros sejam também abençoados, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.